meio mudado aqui. Só apertar aqui. Aqui, deixa eu arrumar. Pronto, deixa eu ver se tá melhor agora. A paz, irmãos. Vem desejar que essa terça-feira seja uma terça-feira abençoada, pelo nome do Senhor Jesus. Essa semana seja uma semana abençoada a todos. Eu venho fazer uma live hoje falando do livro de Mateus, capítulo 18. Eu estou falando desde o começo do ano sobre o livro de Mateus, desde o primeiro capítulo até hoje, no capítulo 18. De segunda a quinta eu estou fazendo essas lives. E hoje eu estou fazendo a live às 3 horas da tarde. Para falar da palavra de Deus. Peço a todos que quem está gostando das lives, compartilhe, dá um like. Que possa alcançar o mais possível de almas. Para a presença de Deus. Em nome de Jesus. Meditando na palavra. Livro de Mateus 18. O maior no reino dos céus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizestes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino, tal como este, a mim me recebe. Irmãos, vocês vão ver que essa passagem que eu li, ele está falando que quando uma pessoa está no mundo perdido e se vem a se converter a Deus, para buscar a Deus, ele está falando que a pessoa tem que se converter com um coração puro, com verdade. O que acontece? Muitas pessoas, vocês vão ver que Jesus fala assim: vem do jeito que tu tá, e eu vou te curar, vou te aliviar, vou te limpar, vou te tratar. Isso que Jesus vai fazer. Então, muitas vezes as pessoas têm falando assim: Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não, ele não te aceita do jeito que tu é, a Bíblia não te aceita do jeito que tu é, Deus não te aceita do jeito que tu é. Ele fala: vende a mim do jeito que estás, sobrecarregado e cansado, e eu te aliviarei. Isso que a palavra fala. Então ele está falando: do jeito que tu tá, tu vai vir. E aí a tua conversão, quando conhece Jesus, ela tem que ser pura, ela tem que ser verdadeira. Vai ver que uma criança, tu briga com a criança, quando dá 5 minutos ela te abraça e diz que te ama, porque ela não tem maldade no coração. E assim é uma conversão verdadeira. Uma conversão verdadeira não é que tu esquece, mas tu não guarda no coração. Tu vai amar, vai perdoar, vai andar nos caminhos de Deus, na obediência, te afastando das coisas erradas, que faz a tua vida se tornar errada. Isso é conversão para Jesus. Aceitando os mandamentos, as leis, a obediência de Deus, não por obrigação, mas sim porque tu ama, uma conversão de verdade. E vocês vão lá continuando, vocês vão ver que vai estar escrito assim: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azeite e se submergisse na profundeza do mar. O que ele está falando? Essa pessoa que foi convertida como menino, essa pessoa que aceitou Jesus na vida dele, ele foi convertido com um coração puro e verdadeiro, vai vir uma outra pessoa, seja crente, seja do mundo ou de qualquer outro lugar, e vai querer corromper o coração dessa pessoa, dizendo que, por que tu está na igreja, por que tu está adorando esse Deus, começar a querer corromper o coração daquela pessoa para ela se desviar da presença de Deus. Deus está falando: é mais fácil, então, de novo, era melhor que tu
te aprofundasse nas escrituras, que tu aceitasse Jesus, se mergulhasse de cabeça sem olhar, para conseguir entender e entender e aceitar Jesus, do que tu corromper uma pessoa. E ele está falando agora, se tu não faz isso e tu corrompe, vai vir sobre ti o peso das tuas próprias palavras, vai vir sobre ti o teu próprio pecado. Então o mundo mesmo vai acabar te matando, vai acabar te destruindo, só porque tu está corrompendo alguém que quer buscar a verdade, que quer buscar a obediência, que quer buscar a intimidade com Jesus Cristo. Continuando. Ai, olha o que a palavra diz. Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então ele está falando assim, escândalo vai ter. O que acontece? Vocês vão ver que quando eu li no livro de Mateus 17, vocês vão ver que Jesus fala assim, de que essa dracma é dos filhos ou dos alheios? E aí vocês vão ver que embaixo Jesus falou assim, mesmo assim, para não escandalizar, não escandalizar eles, vocês vão lá e dão a dracma, paga a dracma para os cobradores de impostos. Então, essa passagem também ela entra aqui. Ele vai falar bem claro assim, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalo, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então ele está falando o quê? Ele está dizendo bem assim, mesmo vocês sabendo que o teu irmão está pecando, mesmo vocês sabendo que ele está fazendo errado, repreende ele no oculto para não escandalizar todos os meninos que ele está falando, para não escandalizar todas as pessoas que estão recém entrando em comunhão com Deus, com as pessoas que não têm maturidade na palavra, com as pessoas que não têm maturidade com Deus, para não escandalizar. Ele fala assim, então, tu vai lá e chama a atenção dele no secreto, no oculto, conversa com ele. Mas se tu quiser escandalizar, expor, fazer a pessoa passar vergonha pelo pecado dela, pelo erro dela, ele não está falando que tu não vai expor o pecado da igreja, ele está falando que tu não vai expor o pecado daquela pessoa que está recém se convertendo. Ele está falando daquela pessoa que é genuína, que é a pessoa que entrou recém no amor de Cristo. Que vocês vão ver que o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de Marcos, ele está falando do amor de Cristo, como nós devemos andar com amor, se importar com as almas, se importar com as pessoas, né? Se colocar no lugar delas e falar com ela, dizer que ama elas, mas não ama o pecado. Então vocês vão ver que Jesus está nos dando instrução sobre isso, e isso é na nossa vida. Então automaticamente ele está falando, ai daquele onde veio o escândalo, falando, tu que conheces a palavra, tu que já tem maturidade na palavra, tu que já tem mais de 3 anos na palavra, você já tem intimidade comigo, então não escandaliza o teu amigo, não escandaliza o novo convertido, não escandaliza o menino na fé, não escandaliza aquele menino que está recém me conhecendo. Fala do meu amor, fala do meu carinho, te coloca no lugar dele, tenta entender o que ele está passando, se é espiritual, se é emocional, se é físico. Fala com ele, ministra com ele sobre a palavra, sem trazer escândalo, sem expor ele, sem entristecer ele. Continuando. Vocês vão ver que Deus vai estar falando ainda assim, Mateus 18, 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atire para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo e no inferno. Essa passagem está falando o quê? Está falando assim, que quando tu é menino e quando tu também já é maduro na fé, tem pecados que não é espiritual, tem pecados que ele é do nosso caráter, é da nossa humanidade. Então, assim, você está falando, se teus olhos estão olhando para algum lugar que seja pornográfico, seja um olhar mal, então aqui que é mais fácil, tu tá vendo que aquilo ali te trazendo a essência do ser humano, tá trazendo a essência do homem carnal para fora, então pega, arranca fora, não vai mais pelo aquele caminho. Ele tá falando que se tu tem uma televisão, tu tem um computador e tu vê filmes pornográficos, então pega e arranca fora. Ah, isso aqui eu não posso mais ver, então esse computador eu não posso ter mais aqui. Corta total o vínculo, ele está dizendo. Ele está dizendo que tem pecados que não é espiritual. Tem pecados, a maioria dos pecados são carnal, a mentira, né, o orgulho, a vaidade. Tem coisas que a vaidade, quando eu falo vaidade, não é tu te cuidar. A vaidade é tu ser excessivo, né, se portar só contigo.
E então, aí quando vê que tu tá vendo que isso aí tá fazendo, tá se tornando um pecado para ti, tá dizendo, arranca fora, tira isso aí de ti, tira de dentro da tua casa, tira de dentro do teu caminho, tira de dentro da onde tu tá passando. Senão tu vai cair e aí vai ser difícil tu voltar de novo. Porque cada vez que um cristão, um homem de Deus está buscando a Deus e ele cai, ele se torna cada vez mais difícil, porque como ele já conhece a palavra, o cristão mesmo fica mais envergonhado de querer buscar a Deus. Então ele fala, então se desvia dessa aparência do mal. Tu sabe que aquilo ali vai te corromper? Arranca. Então ele está falando por quê? Para te não te escandalizar, não, tu não cair e não escandalizar o outro irmão crente que recém começou na fé. Que ele vai ver que tu caiu e vai dizer, se o irmão fulano caiu, então admira eu, então que sou pequeno na fé. Continuando. A ovelha desgarrada. Vede, vede, não desprezeis alguns desses pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem e face do meu Pai que está no céu. Então ele está falando, não desprezei essas pessoas que recém estão entrando, não desprezei essas pessoas, não é para desprezar essas pessoas que estão me buscando, mesmo estando no erro, mesmo estando com vícios, mesmo estando passando o tormento, não despreza eles. E isso acontece muito dentro de qualquer religião, dentro da igreja. Isso acontece muito, de a pessoa buscar a Deus, mas automaticamente, porque ela já está há um tempo, vem a irmã com uma mini saia, a outra irmã fala, ó, aquela lá tá com demônio. Chega lá um irmão, chega lá um mendigo, morador de rua, todo desarrumado, todo mulambo, todo mal arrumado dentro da igreja. Eu já vi isso aí. Eu presenciei de chegar um morador de rua com enfermidade dentro de uma igreja e os pastores tudo queriam expulsar ele. Então ele está falando, não, não faz isso aí. Todos que vierem a mim, deixa eles virem que Jesus vai cuidar, Jesus vai tratar. E ali vocês vão ver que Jesus está tratando tanto a pessoa que está com problema, quanto a pessoa que já conhece a palavra, que ministra a palavra, que já tem intimidade com Deus. Continuando. Porque o Filho do Homem veio salvar que se tinha perdido. Que vos parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Irmão, vocês vão ver que a palavra desgarrar, ela deixa bem claro assim, ó, que a pessoa que está dentro de uma igreja e a pessoa viu aquela doutrina errada, aquele ensinamento errado, e se entristeceu, ela saiu, isso é um desgarrado. O desgarrado não é aquele que se perdeu, o de 100 ovelhas, 99 se perdeu, eu vou atrás de uma. Não, não, não. Ele está falando, aquele lá que está desgarrado, ele está falando aquele lá que estava dentro de uma congregação, que estava dentro de uma célula, que estava buscando a presença de Deus e viu o líder dele fazendo coisas erradas, se entristeceu e se desgarrou. Ele está falando, deixa todo mundo ali dentro, que está ali dentro, não saiu, vai lá buscar ela e ensina, e faz o ensino de novo, o ensino do amor, da misericórdia, do perdão. E muitas vezes nós olhamos no monte, se aquela ovelha está desgarrada. Não, não. A pessoa tem que cuidar isso daí. Porque muitas vezes não é culpa dela, ela está ali porque não tem ninguém que ministra a verdade do Evangelho, a palavra da salvação, a palavra do arrependimento, o aceitar Jesus. E aí o que acontece? Fica várias pessoas desgarradas porque estão vendo que a igreja, de vez de ser pregada para trazer Cristo no centro da vida da pessoa, está sendo pregada para ganhar dinheiro. É isso que a palavra ela fala, irmão. Então, nós temos que vigiar muitas vezes, porque Deus ele vai ter um tratar com as pessoas que cometem o pecado, as pessoas que faz os pequeninos do Pai se desviar. Continuando. E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer ter por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Então ele está falando, tem 99 lá que não se desgarrou, mesmo o líder, mesmo a pessoa que está, o anjo da igreja que está ali ministrando a palavra de Deus, pode estar errado, nas 99 não saiu, mas aquela que
que está perdida e não conhece a palavra, se desgarrou e ela voltar, Deus vai ter muita felicidade. O que é o nosso valor, a nossa alma para Deus? Quando nós ganhamos uma alma para Deus, o céu faz festa. Então é assim, irmão. Só que nós temos que entender que nós temos que ter o coração humilde. Se nós meditar na palavra do livro de Mateus, ele está falando do amor ao próximo, o amor a si mesmo, colocar Jesus na frente de tudo, andar em obediência, com o coração amando a Deus. Continuando. Assim também não é a vontade do vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca? Continuando. Assim também não é vontade do vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então vocês vão ver, Deus ele não quer perder ninguém, mas só que ele está falando, muita gente está se perdendo por causa daquele irmão que quer julgar, daquela pessoa que quer apontar. E quando eu falo, eu não estou falando mais da igreja, eu estou falando geral. Quantas vezes nós estamos dentro de uma casa, a pessoa está com a sua esposa, com o seu filho, com o seu marido, no emprego, as pessoas estão zombando, duvidando, falando palavras escarnecedoras para desviar aquela pessoa. Deus está falando para todo mundo. Então nós temos que cuidar, meditar na palavra de Deus, com muito amor, muito carinho pelaquela alma que quer buscar a Deus. E ele mesmo diz ali, se tu tá fazendo isso aí, tu vai ter que mergulhar bem mais fundo, vai ter que ser moído como um grão. Quando fala esse mó de azeite, ele está falando que é um moinho que vai moer a pessoa todinha até virar um grão para refazer de novo e nascer de novo. Então ele está falando que ele vai tratar os meninos que se converter, ele vai tratar a pessoa que está também fazendo a pessoa se desviar. Ele está deixando bem claro. Continuando. Disciplina e perdão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Então ele está falando, se teu irmão errar contigo, tu vai sozinho com ele, sem expor ele, e pergunta para ele, e fala com ele. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então ele está falando, se tu estiver sozinho com o teu irmão, pedir para ele que ele pecou, e tu pedir para ele, tu ir lá conversar com ele e ele se desculpar, tu ganhou aquele irmão para Cristo. Saiu aquela mágoa, saiu o perdão, saiu o ódio, saiu tudo. Então tá tanto tu limpo quanto a pessoa. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então ele está falando, se o teu irmão não te ouvir, hoje em dia, se o teu irmão não te ouvir, tu não vai chamar duas, três pessoas para ver que ele está ali. Então o que acontece? Tu vai levar isso para a presença de Jesus Cristo. Tu vai dobrar o teu joelho e falar, pai, eu perdoo o meu irmão. Eu não tenho nada contra ele. Né? Se eu machuquei ele, eu peço perdão também. E aí Deus vai tratar de um dia colocar vocês frente a frente, vocês conversarem e tudo ser esclarecido. E se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considero como um gentil e publicano. Vamos lá. O que acontece? Quando tu é um obreiro, tu é um servo da igreja, tu é um membro da igreja, e aquele irmão que está lá dentro da igreja, ele está pecando lá e está fazendo alguma coisa errada, e tu foi lá conversar com ele, mesmo assim ele não aceitar aquela situação, ele está falando, leva para a igreja vai ouvir. Aí a igreja vai ter que tomar uma decisão. Vamos lá. Eu tive um problema com outro irmão de uma outra congregação. Conversei com ele, ele não deu ouvido. Quando eu fui levar para a igreja dele para conversar com ele, a igreja falou isso para mim, Silvano, nós não podemos fazer nada. Tu vai ter que botar ele na justiça. Então vocês vão ver que hoje em dia falta tanta sabedoria da igreja, porque assim, para uma pessoa ser obreiro, para uma pessoa ser membro, somente obreiro, uma pessoa ser obreiro, para uma pessoa ser pastor, para uma pessoa e tiver alguma reclamação dela na rua, a igreja tem que chamar aquele obreiro, chamar aquele pastor, conversar com ele para ele resolver aquilo dali para voltar a fazer a obra, irmão. E eu fui lá pessoalmente, a igreja não fez isso. Então olha o que Deus vai falando. Em verdade vos digo, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Então ele está falando, se tu apresentar para a igreja for lá falar, está sendo ligado na terra, então vai ser ligado no céu. Mas se a igreja se omitir,
tu mesmo vai entrar em oração e falar, pai, eu não errei, pai, eu não pequei, então eu dou perdão para a pessoa e peço desculpa, só que eu quero que as coisas sejam corretas na tua presença. Então vai ser ligado através da tua fé, através da tua oração, através da tua obediência a Deus e das coisas certas que tem que andar com Deus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Então ele está falando, se vocês dois concordarem, se vocês dois tiverem duas pessoas fazendo algum negócio e ligarem na frente do altar, ligar na presença de Deus, apresentar para Deus, aí Deus vai dizer, não, eu estou na causa, eu vou abençoar ou não vou querer que vocês fechem o negócio. Então ele está falando bem claro, se tu apresentar para Deus, se tiver duas pessoas ali falando com Deus e apresentar o projeto, o sonho, o desejo, o que vocês querem a Deus, se concretiza. Ou Deus vai falar para vocês, não é esse momento, daqui mais um tempo, mas Deus vai sempre orientar vocês. Continuando. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então vocês vão ver que a Bíblia diz assim, se tiver dois ou mais, lembra quando eu falei? Se tiver dois ou mais apresentando aqui dali para Deus, no nome de Jesus, entendeu? Jesus vai estar na causa, aí o Pai vai ouvir. O que acontece hoje em dia? Nós vamos fazer qualquer tipo de negócio. Nós não apresentamos a Deus se Deus está na causa, se Deus autoriza, se Deus aceita aquele negócio. Vocês vão ver. E aí Jesus ele fala, se tiver duas pessoas negociando, se tiver duas pessoas conversando e apresentar aquele objeto, aquele serviço, aquele sonho, aquele propósito a mim, eu vou apresentar para o meu pai e o pai vai entrar na causa. Então Jesus está falando disso daí. Então as pessoas têm mania, quer ver uma coisa que as pessoas dizem assim, a fé ela liberta. A fé verdadeira é aquela fé que está pautada em Jesus Cristo. A fé que não está pautada em Jesus Cristo não é fé, é uma fé mentirosa. Em que as pessoas não entenderam. Então Jesus Cristo deixa bem claro, aquele que apresentar tudo a mim, tiver ela uma outra pessoa, né, fazendo algum negócio, concordando em alguma coisa, e apresentar para mim, eu vou apresentar para meu pai e o pai vai dar a solução. Continuando. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Antigamente, na lei, os homens podiam perdoar 3 vezes, né? E aí era o máximo, que era antigamente na lei. Depois o que ele fala 7? Porque depois, assim, eles perdoam 3 vezes, eu perdoo 7 vezes. Eu estou perdoando 7 vezes mais o meu irmão. Aí vem Jesus para quebrar e para dizer para ele, não tem número para te perdoar. Teu irmão pode pecar a vida toda contigo, tu vai perdoar. Por que Jesus Cristo ele fala muito da questão do perdão, da humilhação? Vamos lá. Vocês vão ver que quem lida com orações, ora pelas almas, cuida de almas, até na área da libertação, vocês vão ver que muitas vezes quando tu não perdoa, tu não está prendendo a pessoa, tu não está destruindo a vida da pessoa, tu está fazendo uma cadeia dentro de ti mesmo, tu está causando uma doença dentro de ti mesmo, está causando uma mágoa dentro de ti mesmo, e aí tu mesmo não consegue ir para frente, tu mesmo não consegue ter comunhão com Deus, tu mesmo não consegue ter paz dentro de ti. Por isso que Deus fala assim, perdoa ele. Não é porque ele está certo, não é porque ele está certo, mas sim é porque tu precisa de paz. Tu precisa andar com a cabeça tranquila, deitar com a cabeça tranquila e saber que a tua parte tu fez. E Deus vai ter o tratar com aquela pessoa. Mas tu tem que perdoar. Quantas vezes eu fui orar por casamentos e vi mulheres que não queriam perdoar o marido porque o marido ele brigou com ela, sei lá por qual motivo, ou a mulher brigou com o marido, qual motivo, e muitas vezes eu vi eles se manifestando, as pessoas, e eu vi os demônios que se manifestavam, porque elas falavam bem assim, ela não quer perdoar. E eu ali orando no nome de Jesus expulsava, e depois, quando eu perguntar para a senhora perdoa, a pessoa disse, eu não quero perdoar. Então vocês vão ver que muitas vezes, vocês vão ver que a pessoa, Jesus ele ensina, perdoa, perdoa, perdoa.
70 vezes 7. Então ele ensina, é infinito o teu perdão. Quanto mais te perseguirem, quanto mais te machucarem, tu perdoa. Por quê? Para não ter uma cadeia sobre ti. Quer dizer, para não ter uma cadeia, para não ter uma tristeza, uma amargura, uma frustração sobre ti, tu mesmo ficar doente. Porque a outra pessoa vai estar de boa, não vai acontecer nada com ela, mas contigo vai. Continuando. E começando a fazer cons, folha, apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, contudo quanto tinha, para que a devida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então vocês vão ver que quando Deus está falando com ele, ele está falando com aquele servo que tem muito pecado. E Deus fala assim, ó, por causa de ti, por causa do teu pecado, eu vou destruir tu e a tua descendência. Se lembra quando eu falo na questão da libertação, ou de uma pessoa que está passando por uma enfermidade, a família adquire aquela enfermidade? Um tem uma enfermidade, tem um filho, o segundo, o terceiro filho tem a mesma enfermidade, o irmão tem a mesma enfermidade. E o que acontece? Deus está falando ali, ó, por causa disso aqui, eu vou tratar tanto contigo quanto com a tua descendência. Aí, aquela pessoa, chega alguém do meio da família e fala assim, pai, perdoa meus pecados, não deixe que isso atinja a minha descendência, até a 7ª, até a 10ª de descendência, não deixe que este mal perpetua, né? E vocês vão ver que Deus, ele fala assim, então tá perdoado o teu pecado. O que ele está falando? Que uma pessoa se converte do seu caminho. Olha bem, quando uma pessoa se converte do seu caminho e pede perdão a Deus, Deus ele vai te ouvir? Com certeza ele vai te ouvir. Mas o problema não é ele te ouvir, o problema é tuas atitudes. Te lembra quando eu falo, Deus lá do Mateus 1, eu falo sobre o amor ao próximo, ele vai falar assim, que vocês vão ver, vai dizer, eu te perdoo. Mas o que acontece? Mas ele vai botar lá na frente uma pessoa que também te deve e tu vai ter que perdoar. Então eu tô falando, se Deus te perdoa, entendeu? Tu vai ter que perdoar alguém. Você se lembra aquela oração, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, perdoa o meu passado. E aí vai ser a mesma coisa Deus falando. Se tu não perdoa ele, como é que eu vou te perdoar? Olha bem o que acontece. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciado, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Então vocês vão ver, mesmo nós, cheios de pecados, se nós dobrar o nosso joelho e se prostrar a Deus, Deus ele vai se mover de íntima compaixão, vai ter misericórdia de nós, vai nos perdoar. Mas a nossa atitude, vamos dizer se realmente nós queremos perdão ou não. Porque no momento que tu tem uma experiência com Deus, tu vai ter que passar essa experiência mais adiante para outras pessoas. Continuando, vamos lá. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, pague-me o que me deves. Vocês vão ver, irmão, muitas vezes, é isso que eu falo, muitas vezes nós vamos estar passando por uma enfermidade, a nossa família vai estar passando, e nós vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar. Mas quando nós encontramos uma pessoa que nos machucou, que nos magoou, que nos prejudicou, e nós não queremos dar perdão, mas achando que Deus nos perdoa, e Deus não perdoa, porque Deus fala assim, como é que tu quer que eu te perdoe se tu não consegue perdoar o teu, né, irmão? Como é que tu quer que eu te perdoe todos os teus pecados de adúltero, mentiroso, fornicador, assassino, homicida, fez um monte de coisa errada, tu quer que eu te perdoo tudo isso daí, e o teu irmão que só usou uma palavra contigo, tu já ficou chateado, tu não quer dar perdão a ele? Olha que a palavra de Deus continua falando. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocou, e dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, roga-lhe, dizendo,
seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele fez a mesma coisa que ele fez para Deus. Vocês vão ver que aquela pessoa que está te devendo, ela fez a mesma coisa que nós fizemos para Deus, pedindo para Deus misericórdia da nossa saúde, pedindo para Deus nos curar de câncer, pedindo para Deus nos curar de tudo que é enfermidade, consertar o casamento, consertar tudo. Mas quando chega a nossa vez de perdoar o outro semelhante, não queremos perdoar, queremos olho por olho. E olha o que Deus ele vai fazendo. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então vocês vão ver que tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero te perdoar, eu não vou te perdoar. Então não era Satanás, não era demônio nem nada, é o caráter mesmo, o coração duro, não ter amor ao próximo. E vocês vão ver, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então vocês vão ver, o que está falando assim? Está falando assim, que quando uma pessoa está fazendo mal para outra pessoa e não quer perdoar, tu está dando legalidade para o mundo, para os demônios, para o próprio pecado que tu estava pedindo perdão vir sobre ti de novo e vir pior. Porque tu não perdoou o outro que te devia menos, não perdoou o outro que te prejudicou, mas tu quer que as pessoas te perdoem, tu quer que as pessoas não olhem mais para ti. E aí tu não consegue deixar de olhar o próximo, de perdoar o próximo. Continuando. Então o seu Senhor, então Deus, ele veio sobre a vida da pessoa, chamando a sua presença, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Então vocês vão ver, ele está falando sobre súplica. Então ele está falando o quê? Tu que estava cheio de problema mesmo, de enfermidade, doença, seja o que for, tu ficou dias, semanas orando para mim te perdoar, para mim entrar na tua vida, restaurar a tua vida, restaurar teu casamento, restaurar qualquer área da tua vida, ter comunhão comigo. E eu aceitei, te perdoei, tive misericórdia de ti. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Então Deus está falando. Aquela oração do Pai Nosso também está aqui. Então ele está falando, ó, se tu quer perdoar, se tu quer ser perdoado, também tem que perdoar o próximo. Se tu quer que a vontade da presença de Deus vem sobre a tua vida, a misericórdia vem sobre a tua vida, tu vai ter que ter misericórdia do teu marido, do teu filho, da tua esposa, do teu patrão, seja de onde for um mal que está vindo sobre ti, tu vai ter que perdoar aquela pessoa também. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Então ele está falando que o teu próprio pecado, a própria dureza do teu coração está abrindo brechas para vir um mal sobre ti de novo, para vir a doença sobre ti de novo, para vir a amargura sobre ti de novo, para vir a depressão sobre ti de novo, um monte de coisa que tu não queria perdoar no irmão e tu estava passando pior ainda. Continuando. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se do coração não perdoares. Então, irmão, o perdão não é só de boca. O perdão é tu saber que a pessoa fez o mal para ti, mas tu olhar para a pessoa e não sentir nenhuma mágoa, nenhum rancor e perdoar aquela pessoa. Cada um a seu irmão e as suas ofensas. Então vocês vão vendo, tá, irmão? Irmão, a palavra de Deus, ela é um estatuto. A palavra de Deus, vocês vão ver que no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, vocês vão ver que ele vai estar falando do amor, da misericórdia, da comunhão, como devemos nos proceder andando com ele, como devemos olhar as pessoas, o mundo, quem nos rodeia, a intimidade que nós vamos ter com Deus. Para quê? Porque não está falando para ele está falando que é para nós mesmos, para nós poder ter uma vida de paz, uma vida de comunhão com Ele, nossa família ser abençoada, ter uma vida perpétua na nossa descendência com Deus. Então Deus está falando do amor dele, da misericórdia, está nos ensinando a nós amar o próximo, está nos ensinando a nós perdoar o próximo, está nos ensinando a nós ter intimidade com Deus, a nós olhar o mundo de uma forma aonde Jesus olhou o mundo, aonde Jesus ele viu as pessoas enfermas, viu as pessoas doentes e não queria saber qual era a religião dela, não queria saber qual era o defeito dela, não queria saber qual o pecado dela. Ele queria, as pessoas chegavam lá e Jesus curava. E depois Jesus pregava a palavra, e a maioria das palavras que ele pregava, ele falava muito com os próprios pregadores, com os próprios apóstolos dele. Então, irmãos,
O amor de Jesus, ele cura. O amor de Jesus liberta. O amor de Jesus muda a nossa vida. Mas nós temos que ter comunhão com Deus. Isso eu falo por experiência. A pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje. Hoje eu deixo tudo bem às claras. Hoje eu falo, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Se a pessoa falhou, fica na paz, não me deve nada. E continua a mesma coisa. Mesmo as pessoas falando mal de ti, mesmo as pessoas duvidando de ti, mesmo as pessoas ela querendo o teu mal, tu vai ter que ter sempre aquele coração para perdoar. 70 vezes 7. São mais de 770 vezes que tu vai ter que perdoar por dia. E as pessoas, se elas cometer erro contigo, pode cometer 10, 20 erros no dia, tu vai perdoar todos. Não porque elas merecem, mas porque tu merece ter comunhão com Deus, tem que buscar intimidade com Deus. Ninguém é merecedor de nada, mas quando Deus ele manda tu perdoar, é porque Deus está falando, olha meu filho, perdoa para te poder ter noites abençoadas, perdoa para te não ter problema de coração, perdoa para te poder ter comunhão com a tua família, porque quando vê tu vai levar aquele coração duro, aquela maldade no coração que fizeram para ti, tu vai levar para dentro da tua casa, tu vai levar para dentro do teu casamento, e aí tudo começa a dar errado. Por isso que a palavra de Deus, no livro de Mateus, livro de Marcos, no livro de Lucas, ele fala sobre o perdão, ele fala sobre o amor ao próximo, ele fala sobre a humilhação, ele fala sobre a intimidade que nós temos que ter com Deus, fala sobre a obediência com Deus. Ele não pede para te olhar o pecado do irmão, ele não pede para te escandalizar o irmão, ao contrário, ele mesmo fala de quem é essa dracma é do filho ou do alheio, eles vão dizer do alheio. A palavra alheio está dizendo assim, ó, então dá a dracma aos cobradores de impostos. O que ele está falando? Ele está deixando bem claro assim, essas pessoas elas não me conhecem nem como parente e nem como filho, eu sou um nada para eles. E é assim que o mundo nos vê, nós somos um nada, mas mesmo assim na palavra, lá em Mateus 17, ele diz, mesmo assim, vai lá e pague para não deixar ele se escandalizar. Então nós temos que sempre olhar para a pessoa, que nós somos crentes, somos servos de Deus e nós não andamos conforme a palavra de Deus nos orienta. Então mesmo a pessoa do mundo tem que entender que nós temos que ter o amor de Cristo na nossa vida. Nós temos que ter intimidade com Deus na nossa vida e transmitir isso aí para eles não se escandalizarem e não se desviar. Por isso que hoje tem muita gente desviada, porque tem muito crente de coração duro, tem muito crente com maldade nos olhos, tem muito crente falando um monte de coisa que não é Bíblia. A Bíblia ela fala assim, vem do jeito que tu estás, né, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Então ele está falando, ele não aceita o jeito que tu é, não aceita o teu pecado, não aceita o jeito que tu está vindo. Ele está falando, vem do jeito que tu está. E ele, após isso, ele vai te ensinando, vai ministrando, te limpando, e tu vai tendo obediência, amor a Deus, amor, obediência, e abrindo todo o manancial para a tua vida e para a tua família. Irmãos, essa palavra foi falada hoje do livro de Mateus 18. Eu peço que todos que estão gostando da palavra, curte, compartilhe para alcançar o mais possível de almas. Deus ele quer curar o paralítico, Deus quer curar o cego, o leproso, o mudo, surdo, o viciado. Seja a enfermidade ou o estado que tu está de espírito. Busque a Deus, dê liberdade para Deus falar contigo, tire a religiosidade humana e coloca a religiosidade bíblica na tua vida. E tu vai ver que Deus ele vai cuidar da tua casa e dos teus, toda a tua descendência. Eu já peguei casos terríveis de pessoas com depressão, querendo se matar, se suicidar. E aonde é apresentado a Cristo para ela, não o homem, não a igreja, mas a Cristo, apresentando Cristo para ela, ela é curada, ela é liberta e ela começa a andar em comunhão com Deus. Transmite a passagem, transmite a palavra para a pessoa, amando e perdoando, irmão. Sempre se colocando no lugar também da outra, porque muitas vezes nós achamos que a pessoa está em pecado, que a pessoa está endemoniada, e muitas vezes a pessoa não está. Muitas vezes a própria Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que tem pessoas que bebem demais porque das amarguras da vida. Então tem um monte de pessoas que estão passando por diversos problemas e muitas vezes não é demônio, muitas vezes foi a amargura da vida, uma decepção, uma tristeza, um coração duro, não consegue perdoar ou sei lá o que, e nós não levamos uma palavra para ela com amor e mansidão. E essa pessoa precisa de um abraço, precisa de uma palavra abençoada, né? Precisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo para levar a presença de Jesus Cristo para ela. Irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Quem está gostando, entra nas nossas redes sociais.
tanto no YouTube, no Face, no Instagram, no TikTok, todos é meu nome, Silvano Vitória Ferreira. Que a paz esteja com todos vocês. Quem tem uma pergunta, pode me chamar no inbox que eu vou responder todas.